Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à cena 2, tá? A mesa redonda intitulada Linguística Cognitiva e Neurociência Interfaces. A gente vai contar com a presença de 3 professores, o professor Saulo, da Universidade de São Paulo. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Linguagem e Ciências Humanas, onde trabalha com pesquisa de pós-doutorado, intitulado Processamento de Metáforas Equitativas Audiodescritivas por Cegos Congênitos e um mapeamento por FNRI. Tá? Ele tem mestrado e doutorado pela Universidade Católica de São Paulo, ambas com bolsa pela CAPES. Tá? É mestre em língua portuguesa pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, com a tese Leitura e Subjetividade e a Construção de Sentido, com bolsa pelo CNPq. Outro membro da mesa é a professora Lene Bertock, que é formada em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso, é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Linguística também pela mesma Universidade, a Federal de Goiás. Atualmente é professora da Universidade Federal do Mato Grosso, lá no Sul. Atua com temas e especificações de pesquisa, ensino e extensão, no centro universitário, no campus universitário de Araguaia, tá? Ministrando disciplinas para os cursos de letras, jornalismo e direito. Tá? Atualmente, sua pesquisa se centra nessa interface de linguística funcional e neurociência. E a professora Ariadne Domingues, né, que é doutora pela Universidade Federal da Bahia e realizou o seu estágio pós-doutoral em Linguística pela UNEB, também com bolsa do PNPD da CAPES, tratando do fenômeno de categorização humana sob a ótica da linguística cognitiva. Ela é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e tem se dedicado a pesquisas no temas de conceptualização, categorização, metáfora, metonímia, multimodalidade e memes. Sejam bem-vindos. Professor Saulo. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo, as colegas da banca. Agradecer, em particular, a professora Lene e a professora Claudete pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa pesquisa de pós-doutorado que estamos desenvolvendo no grupo Linguagem e Cognição, coordenado pela professora doutora Maria Célia Lima Hernandes, titular da FEFELESH da USP, e com quem eu tenho o prazer de trabalhar esse tema sobre metáforas. Então, vou compartilhar o slide com vocês, e à medida em que eu for passando esses slides, eu vou fazendo alguns comentários. Nós temos, pelo que a coordenação indicou, 20 a 25 minutos, então eu vou procurar ser bastante sintético e me dispor, né, a alguns esclarecimentos que se fizerem necessários, até posteriormente a nossa mesa, que vou deixar o meu e-mail também, caso alguém tenha maior interesse em conhecer essa pesquisa. Deficiência visual e metáfora audiodescrita, uma investigação preliminar para o uso da fMRI com cegos congênitos. Então, quem ainda não tem familiaridade, né, com essa questão da ressonância magnética, fMRI é uma sigla em inglês que quer dizer imagem por ressonância magnética, né? Aquela ressonância utilizada nos exames crânioencefálicos, de traumas crânioencefálicos, para a gente entender um pouco como funciona o cérebro do cego congênito durante as tarefas que nós nos propusemos a realizar. É muito importante
falar que os estudos sobre linguagem complexa e o seu processamento pelos cegos congênitos são um campo ainda a ser explorado, embora alguns estudos linguísticos e descritivos já tenham avançado nessa direção, investigar o papel da metáfora na linguagem cotidiana. Porém, quase nada se sabe sobre essa questão, né, dos neurônios recrutados no processo de identificação das metáforas por pessoas cegas, em particular, pessoas cegas congênitas, né? Aqui cabe uma observação para quem não tem familiaridade com essas terminologias, a diferença entre um cego congênito e um cego adquirido, um cego tardio, é que o cego congênito ele não desenvolve, não tem a sua memória visual desenvolvida, né? Diferentemente de uma pessoa que enxergou durante um período da sua vida e por algum acidente, algum evento tenha se tornado cego. Então essa pessoa cega tardia, ela tem e pode recorrer a essa memória visual, só para facilitar aqui o recorte que nós estamos realizando nesse projeto. Também é importante pensar, né, que o atual momento da nossa pesquisa, ele vem de um caminhar, né, ele vem de estudos anteriores que foram sendo desenvolvidos e foram se aprimorando na medida em que nós avançamos no estudo da pessoa cega, né. Então, entre 2018 e 2020, nós desenvolvemos um projeto de investigação audiodescrição sob a lente da fMRI, sob supervisão do professor Said Rabbani, que é titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, um especialista nessa área da fMRI. Então, foi o meu primeiro contato com esse tipo de, vamos dizer assim, de ferramenta para se trabalhar a questão do cego congênito, né? Então, na verdade, nós organizamos uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto, cada um dentro da sua especialidade. Eu sou da área da linguagem, o professor Said é da área de física, né? Professora Maria Célia Lima Hernandes é da área também da linguagem, professora Fraulin Vidigal é da área da psicologia, e assim nós trabalhamos nessa equipe, né? E entre 2015 e 2017, nós iniciamos o primeiro pós-doutorado, em que a gente trabalhou mais a questão cognitiva mesmo, né? Então, desenvolvemos a audiodescrição como ferramenta de acessibilidade ao deficiente visual, e a partir daí, então, posteriormente, eu tive o contato com a fMRI, e agora, no atual momento do nosso projeto, é uma continuidade desse trabalho de 2020. Aqui é uma ilustração que eu trouxe para vocês, que em 2020 nós tivemos uma clínica associada ao nosso projeto. Aqui está também o nosso colega de equipe, que faz parte do nosso grupo, que é o Joel Hernandes, especializado também na questão do equipamento da fMRI, tá? Só mais para ilustrar mesmo. Aqui também eu trouxe uma imagem ilustrativa, quando lá em 2015 e 2017 nós começamos a trabalhar a questão da audiodescrição como ferramenta da acessibilidade. Esse grupo aqui de voluntários é composto por pessoas que frequentavam na época a Laramara, que é uma associação parceira da nossa da nossa proposta, se tornou parceira da universidade, e hoje nós desenvolvemos essas atividades em conjunto, porque a Laramara é uma referência internacional em relação à questão da acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Importante também, para quem não tem familiaridade sobre audiodescrição, na audiodescrição ela é definida como uma ferramenta de acessibilidade que possibilita às pessoas deficientes visuais
a interagirem com determinadas informações, né? Então, por exemplo, a título de ilustração, um filme, por exemplo, audiodescrito, é um filme que traz um texto, uma narrativa oral em determinados momentos pontuais. Vamos dar um exemplo para talvez esclarecer melhor. Uma cena de um filme, por exemplo, em que duas pessoas se olham e interagem pelo olhar ou interagem pelo gesto. A pessoa que não enxerga, ela vai perder essa informação. A audiodescrição, então, entra nesse momento e preenche esse espaço, trazendo uma informação para a pessoa cega, né, para a pessoa poder interagir e acompanhar o desenrolar daquela trama, daquele enredo. Então, é mais no sentido de ilustrar para quem não tem familiaridade, né? Bom, a título de fundamentação teórica dessa nossa pesquisa, eu trouxe apenas um recortezinho para constar para vocês. Diversas investigações mostram que nos cegos congênitos, os neurônios occipitais participam no processo dos estímulos oriundos de outros órgãos sensoriais, como o tato, a audição e o olfato, demonstrado no excerto a seguir. Então, eu fiz um recortezinho de Sadato, que trouxe lá em 96 o início de um trabalho interessante sobre essa questão de investigar o cérebro humano da pessoa cega, não é? Em um trabalho pioneiro, utilizaram a PET para investigar a atividade dos neurônios do córtex occipital de videntes e cegos congênitos capazes de ler em braille, atuando como sujeitos em uma tarefa que exigia discriminação tátil. Esse estudo apontou que, nas pessoas com cegueira congênita, as áreas corticais da visão primária e secundária foram ativadas durante a execução de tarefas táteis, mas, por outro lado, as mesmas áreas cerebrais permaneceram inativas nas pessoas videntes. Uma observação interessante aqui é que o cérebro humano ele tem uma característica chamada plasticidade neuronal, ou seja, a pessoa que não enxerga, uma pessoa, por exemplo, que é congênita, ela tem o seu córtex occipital preservado e muitas vezes, dependendo da atividade, né, os neurônios que constituem aquela área são recrutados por outros sentidos que são ativados por outros sentidos no momento, por exemplo, de uma leitura braille ou de uma atividade que exija a audição. Então, o nosso estudo também caminha um pouco nesse sentido. O objeto, objetivos e hipóteses da nossa pesquisa. Bom, o projeto visa responder a duas questões relevantes que envolvem um tipo específico de metáfora, que é a metáfora equativa. Qual é o nosso objeto nessa pesquisa? Assumir esse tipo metafórico como objeto sob investigação pressupõe tomar o nível mais básico de formulação de metáforas que a formulação linguística prevê. Sendo assim, ela representaria o limite entre um repertório fundamental e uma inabilidade de compreensão de linguagem complexa em contextos cotidianos. Nosso objetivo geral: investigar se o cego congênito, cuja condição sine qua non é ser analfabeto na leitura gráfica, realiza de forma semelhante o processamento de metáfora equativa, tal como os alfabetizados videntes. Videntes é uma terminologia que nós utilizamos e corresponde às pessoas que não têm comprometimento severo na acuidade visual. O objetivo específico da nossa pesquisa: comparar o processamento de leitura por meios diversos, empregando a medida do tempo como critério de aferição, ou seja, o tempo para nós será importante para que a gente possa fazer, né, uma análise comparativa, se há muita diferença temporal entre as diferentes interpretações de metáforas equativas áudio descrita por cegos congênitos. As hipóteses que nós trabalhamos nesse nosso projeto. As três principais hipóteses que nós temos. O cego congênito utilizaria a região diversa para a identificação das metáforas, pois o vidente está habituado a ler desde muito cedo, enquanto o cego congênito se privou
desse direito por mais tempo e com acesso reduzido. Como eu disse anteriormente, né, ele não desenvolve a sua, né, memória visual. O cego congênito, segundo a hipótese, que tenha mais idade, identificaria a metáfora equativa mais rapidamente do que o cego congênito mais novo. E o cego congênito mais velho identificaria tão rapidamente quanto o vidente mais jovem. Essa hipótese é justificada pelo fator idade, tempo de imersão social via experiências cotidianas e acesso à leitura. E a terceira e última hipótese que nós levantamos nesse nosso momento de pesquisa, o cego congênito, analfabeto na leitura gráfica e imagética, realizaria de forma dissemelhante o processamento da metáfora equativa em relação ao grupo de alfabetizados videntes. Justifico essa hipótese pela diversificação dos inputs ao longo da vida dos videntes, uma vez que a escola fornece muito material de escrita gráfica inacessível ao cego. E aqui entra a questão da fMRI, que é a imagem por ressonância magnética funcional. Para o estudo do processamento cognitivo do cérebro da pessoa com cegueira congênita, em diversos eventos audiodescritos, surge como uma ferramenta importante no auxílio dessa investigação. Isso se justifica pela necessidade de se acompanhar em tempo real as diferentes ativações neuronais do cérebro do cego congênito durante as tarefas de reconhecimento de metáforas equativas construídas a partir de leitura secundada por audiodescrição. Então, nós utilizamos o que se chama de tarefas. Essas tarefas, elas são compostas de diversas frases em diversos graus de complexidade que são apresentadas ao cego congênito, nosso voluntário, de forma audiodescrita. E ele tem um tempo X para reconhecer se aquela frase é uma metáfora, se não é metáfora, e a partir daí o tempo é contabilizado e o processamento cognitivo dele é mapeado pelo equipamento, né, pela máquina de ressonância. E nós temos a Mariana e o Joel que fazem a interpretação desses dados, das imagens, e depois nos apresentam essas imagens por meio de gráficos estatísticos. Eu acho que essa é a parte mais interessante para a gente, porque aí nós conseguimos visualizar essas informações. Nós que somos leigos nessa questão da ressonância, né? Bom, como é que é feita a metodologia, então, para que nós possamos fazer conseguirmos os dados, né? A coleta de dados. A seleção de 10 cegos congênitos e 10 videntes. Lembrando que videntes são pessoas sem comprometimento severo, sem comprometimento grave, que passarão por duas fases de análise especializada. A primeira, realizada na instituição que os indica, a segunda, um diálogo entre parceiros dessas instituições e o pesquisador especializado em oftalmologia. Segundo passo, discussão das condições adicionais, seja no campo da linguagem, da psicologia ou mesmo nos procedimentos ligados aos experimentos em fMRI com os físicos e radiologistas. Terceira, seleção dos 10 participantes cegos congênitos e videntes, com o início do experimento no Laboratório de Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a fim de proceder à testagem com inputs de metáforas em 2 níveis de complexidade. Após o tratamento dos dados no Laboratório de Ressonância Magnética da USP, do Instituto de Física da USP, procederemos às checagens de hipóteses. E quinta, participação em congressos de publicação de artigos com os resultados obtidos, que é o que nós estamos compartilhando com vocês aqui. Lembrando que ao final dessa fala, eu vou apresentar um reporte do atual momento da pesquisa, que ainda está em fase
da coleta de dados em experiências piloto, tá? Não são as experiências definitivas. Aqui a referência que eu deixo para vocês, eu vou me adiantar um pouquinho. Então, no atual momento da pesquisa, nós fizemos o cadastro dos voluntários para a aplicação das tarefas piloto, fora da máquina de ressonância na instituição parceira. Então, o que eu vou apresentar para vocês foi realizado, foi uma reunião e uma coleta fora da máquina de ressonância magnética na instituição Laramara, onde nós temos os nossos voluntários. A aplicação de 30 frases metafóricas com diferentes graus de complexidade e análise das respostas dos voluntários. Então, eu vou voltar ao dia 27/9 de 2023. Foram aplicados os testes iniciais em que frases metafóricas e não metafóricas com um grupo de 6 cegos congênitos na Laramara, instituição parceira. Os resultados, ainda sob análise, revelam a complexidade que envolve as respostas cerebrais dos participantes. Esses testes iniciais são fundamentais para o aprimoramento das tarefas que contribuirão para a melhoria das atividades na máquina de ressonância. Então, só para trazer o contexto para vocês, nós já realizamos 2 pilotos dentro da máquina, mas ainda não houve a compilação dos dados, então não teria como apresentar aqui para vocês. Ok? A conversa, como se deu a coleta, então? A conversa prévia com o grupo todo na sala de artes, coordenado pelas professoras Maria Célia, minha supervisora, e a professora Frali Vidigal, do Instituto de Psicologia. Após a conversa inicial, cada participante respondeu a um questionário sobre informações a respeito de suas limitações visuais. É um questionário que faz uma espécie de anamnésia e recolhe dados para que a gente conheça um pouco melhor esse participante ou voluntário. Posteriormente, eram convidados individualmente a se dirigirem à outra sala onde foram coletadas as informações. Bom, chegando então na sala para fazer a coleta, o que nós fizemos? A entrega de uma máscara descartável para evitar o auxílio de qualquer resíduo visual. Então, uma coisa importante também nós termos em mente que não é porque a pessoa é cega, ela não possa ter um resíduo visual, né? A audição das 30 frases previamente gravadas, nesse conjunto de frases, deveriam ser identificadas as metáforas e não metáforas. Então, foi com isso que nós trabalhamos. O procedimento, para que vocês entendam como foi feito, a tecla sim, mão direita, tecla não, mão esquerda, nas teclas N e S do notebook. O programa utilizado para a coleta, realizado pelo físico Hernan Joel Cervantes, que é o integrante da nossa equipe multidisciplinar, além de apresentar por áudio as frases, calculava o tempo de resposta. Ao final do exercício, todas as informações do participante foram armazenadas em pastas individuais dentro de um diretório. Então, aqui, só para ilustrar, gente, a Laramara, na sala de arte da Laramara, eu chamo a atenção, uma coisa bastante interessante, que na sala de arte da Laramara, você tem esculturas, você tem pinturas, e a gente, às vezes, né, pelo menos o senso comum, acredita que a pessoa, como é que a pessoa cega vai trabalhar com pintura, né? É uma coisa que chama bastante, desperta bastante a nossa curiosidade. Então, aqui é um bate-papo inicial que nós fizemos, né? E aqui é dentro, já na sala específica, fazendo a coleta dos dados. A figura 2 e 3, a professora Fraulin está orientando a participante em relação a como deverá ser o procedimento, e a figura 3 complementa essa informação. Resultados iniciais e indiciais nossos, resposta em até 6 segundos, 85%, respostas na média dos 5 segundos, 65%, o rendimento de acertos ficou acima dos 70%. Aqui, essa compilação dos dados de forma visual em gráficos,
tempo de respostas por voluntário. Então, é isso que eu tinha dito no início da minha fala, que uma das atribuições do Joel é justamente trazer essas informações e transformá-las em gráfico. Aqui não é o caso da máquina de ressonância, mas o processo é muito parecido em relação a trazer as informações para nós em forma de gráfico. Número de acertos e erros por tipo de metáforas também é um outro gráfico organizado pelo Joel. E aqui eu deixo o meu contato, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a pesquisa. Eu deixo meus 2 e-mails, o oficial da USP, o meu e-mail particular, e eu quero agradecer pela oportunidade e estou à disposição para perguntas, dentro do possível que eu puder responder. Eu não sei se já estourou meu tempo, eu tinha guardado um vídeo de audiodescrição para que vocês conhecessem, mas eu realmente não sei. É um vídeo de mais ou menos 3 minutos, eu não sei se ainda há tempo. Se não houver, eu me despeço por aqui. Eu gostaria de saber da organização se há tempo. Pode passar. Então, é uma dinâmica que nós fazemos com quem não sabe o que é audiodescrição. Então, como nós estamos de forma virtual, eu vou passar um vídeo de 3 minutinhos, que ele é áudio descrito, mas como nós somos videntes, eu sugeriria a quem for assistir ou quem for acompanhar essa dinâmica fechar os olhos e só se dirigir pelo som, só para você ter uma ideia do que é um evento áudio descrito. É muito rico porque ele nos traz assim uma experiência interessante no sentido da gente colocar outros sentidos em alerta no momento da audiodescrição. Então, veja a sugestão. Não utilizar a visão, apenas a audição. Ok? Não é esse não, gente. Desculpa, é o outro. Eu quero da experiência. Toque. É isso. Perfeito. Em um espaço em branco, centenas de pilares de madeira de alturas desiguais, todos juntos e em pé, formam um gigantesco bloco retangular. No topo, um boneco de madeira acastanhada com corpo esguio e articulado. Sua cabeça tem forma de bastão, com olhos escavados, nariz alongado e queixo quadrado. O boneco procura algo no piso irregular. Gente, infelizmente o vídeo travou, não sei qual o motivo, mas eu posso posteriormente passar o link do vídeo para que vocês o encontrem, inclusive, no próprio YouTube. Ele chama-se Perfeito e ele é todo áudio descrito e vai trabalhar com essa ideia de descrever cenas para pessoas que não têm a visão. Então, me desculpem aí não sei a motivação, mas agradeço aqui a coordenação pelo pronto auxílio e estou pronto, assim, para responder dentro da medida do possível no final dos debates. Muito obrigado, viu?